Mato Grosso do Sul abriga a segunda maior população indígena do país. São 70 mil índios, distribuídos em 7 etnias: Caduel, Guató, Ofaiexe-Avante, Quiniquinau, Aticum, Terena e Guarani. Os Guaranis somam 44 mil indivíduos e são a etnia com as maiores taxas de violência, desnutrição, mortalidade infantil e suicídios. Sofrem com um processo histórico de opressão que subtraiu seus territórios, cultura e modos de ser. Na tentativa de recuperar sua terra sagrada, ou tecorrá, famílias passam décadas acampadas na beira de estradas ou em pequenos pedaços de mata. Esquecidas e invisíveis, o que mais desejam é viver na terra de seus antepassados. Chega a morar aqui, porque é nossa área. Pra que eu vou ficar aqui beira da rodovia? Isso que eu querendo é voltar no Tecorrá. Ficar aí mesmo. Para plantar uma coisa, para recuperar de novo quando saiu de lá. A Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, contabiliza cerca de 24 acampamentos indígenas na região de Dourados. Aline Crespi, que pesquisa antropologia e história indígena, fala sobre a formação desses acampamentos no estado. Bom, os acampamentos indígenas no Mato Grosso do Sul, eles começam a surgir na década de 1980 e eles são resultados de um processo histórico, que é o processo de esbulho das terras indígenas, né, o processo de expropriação das terras indígenas, na medida que o sul do estado do Mato Grosso do Sul, à época estado do Mato Grosso, começa a ser colonizado. E aí tem todo um histórico, né? A criação do SPI, que se instala aqui, né, na década de 10, acaba criando 8 reservas naquele momento, e aí esse processo de colonização ele vai se tornando mais intenso, essas reservas vão ficando cada vez mais cheias e mais cheias, e a década de 80 é um momento que, né, as populações Guarani e Kaiowá, elas se opõem a esse processo histórico. Hoje nós estamos aqui, ocupando a nossa terra. De 1940 para cá, os grileiros, os não índios, ocupou a nossa terra. Hoje nós estamos dentro da nossa área de novo, porque esta área é registrada. A partir da década de 80, né, até hoje, já existem várias terras indígenas, acredito umas 10 ou 12, né, que foram reconhecidas como sendo terra indígena, mas né, se elas hoje são reconhecidas, porque em algum momento os índios tiveram que fazer pressão contra o Estado, né? Tiveram que acampar na beira da estrada, ocupar a terra. Isso é certo? Eu não sei se é certo, mas os índios aprenderam que assim, eles costumam dizer que a FUNAI só funciona sob pressão, que o Ministério da Justiça só funciona sob pressão, que o Estado brasileiro só funciona sob pressão, que é que nem feijão, precisa de pressão, expressão não minha, é que nem feijão, que precisa de pressão para poder amolecer. Então, se não houver pressão, o feijão não sai. Eu acho que o acampamento é uma estratégia também, é uma estratégia de luta que procura dar visibilidade à situação fundiária, à situação territorial que esses grupos vêm vivendo, de escassez, né? Escassez de território. E o acampamento ele acaba aparecendo, né? Mais do que também uma estratégia de luta, como uma tentativa de reelaborar formas de se viver que era possível nos antigos sítios de ocupação, né, nas terras tradicionais, como eles chamam de tecorrá. Era tempo da minha avó e do meu avô, ele estava aqui. Aí o fazendeiro, tocaram tudo ele daqui. Tocaram tudo, foi embora. Deixou essa reserva. Então, agora nós viemos tudo aqui de novo. Nós temos força ainda para trabalhar, né? Nós queríamos demarcação logo para nós.
O artigo 231 da Constituição Brasileira de 1988 assegura: são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Mesmo com direitos garantidos constitucionalmente, quando lutam para recuperar o Tecorá, os índios enfrentam resistências políticas, econômicas, a violência e as precárias condições de vida durante os longos anos dos processos demarcatórios. Está prolongando muito essa demarcação de terra. Eu não sei mais. Já é muitos anos, já vai chegar 2014, 2015 e nada nossa terra. Eu quero perguntar, eu quero saber por que não quer dar respeito para nós aqui. Será que o governo, será que quer ver o índio morrer tudo primeiro para poder demarcar terra para o índio? Esse sentimento anti-indígena que predomina nas cidades sul-mato-grossenses, ele tem relação direta com a reivindicação que os índios fazem dos seus direitos, principalmente o direito territorial. O segmento que é pensado como legítimo e habilitado para exercer a propriedade da terra, nessa sociedade que se constrói aqui, é a aristocracia rural. Eu me lembro de um trabalho que eu fiz, e tinha um senhor já de idade, e ele dizia assim: eu nunca imaginava perder minha terra, ainda mais para índio. Se fosse perder a terra, talvez para um grande proprietário ou para uma grande empresa, ainda podia fazer algum sentido para ele. Perder a terra, ainda mais para índio, quer dizer, é como se fosse um retrocesso. Aí eu acho que é a grande dificuldade de pensar, de entender, de compreender a necessidade dos índios em terem terras demarcadas, reconhecidas como terra indígena. Então, acho que na imaginação social, né, nas representações que circulam, se projeta o índio no passado, fala-se no índio folclórico, de preferência morto, ou num presente espacialmente distante. Circula muita ideia, não, se os índios querem ser índios, então que eles sejam levados para a Amazônia. Quer dizer, o lugar de índio seria nesse espaço onde a frente de ocupação não chegou e tal. Mas acontece que os índios estão aqui, sempre estiveram, os índios que vivem aqui sempre estiveram aqui, só que eles querem ter acesso às terras das quais eles foram expropriados. Mas só que isso não cabe na compreensão política que se constrói na região. Existe um movimento aí de tentar criminalizar as tentativas de organização indígena para recuperar antigos territórios. Uma questão que vai aparecer muito é uma ideia, uma palavra, né, que tem uma carga simbólica que vai aparecer muito, enfim, os índios invadem as terras, né, enquanto as populações indígenas elas estão contando a história, né, a contrapelo, a gente diria, porque historicamente a gente teria invasões de territórios indígenas por essas frentes de colonização, por essas frentes de expansão. Então a invasão ela aconteceu num outro momento. Na lógica indígena eles estão tentando recuperar um território que foi invadido. Eles estão numa luta na garantia de direitos que, enfim, existem constitucionalmente e não na contravenção. Que eles têm que respeitar o direito de propriedade, não tem que invadir. Não tem que invadir. Ninguém aqui invadiu nada. Então toda a violência criada dentro de Mato Grosso do Sul foi pelas invasões, né? As invasões que foram feitas de maneira articulada, né? Por conta e todo mundo sabe, de uma ingerência total da FUNAI, de um CIMI, de ONGs, pessoas que não têm ou que não querem que o Brasil seja o país do futuro, ficam fazendo essa situação, uma situação insustentável. E há uma campanha midiática, né, e política nessa região muito forte contra os índios. E essa campanha midiática ela é alimentada por setores, né, da economia local, por políticos locais, que colocam, né, os índios, por sua vez a FUNAI e outros aliados, né, como contrários à ideia de desenvolvimento. Né? Mas qual é a ideia de desenvolvimento que é mais adequada? Uma predatória, exploratória, voltada para commodity, ou um modo de desenvolvimento onde se envolvam as pessoas
né, em formas de vida muito mais produtivas e saudáveis. Né? E não só para os índios, mas também para nós. O nosso papel como agente público, né, é fazer com que eles sejam ouvidos e fazer com que o direito à diferença, que é resguardado aos índios, seja efetivado. Né? Então, o discurso do agronegócio em colocar a FUNAI, né, como uma incitadora, né, a nossa função é proteção e promoção de direitos. Quem faz política dos indígenas são os índios, a gente faz política do Estado, né, mas sabendo que a nossa função primordial de existência é garantir o direito dos povos indígenas. E a visibilidade que ganhou a questão Kaiowá-Guarani, né, coloca hoje uma necessidade de se olhar para esse processo do Mato Grosso do Sul com uma atenção específica. Né, porque aqui, diferente da Amazônia, onde houve maciçamente grilagem, ocupação de madeireiro, aqui também houve, né, mas aqui é um complicador. Né, os títulos mais antigos, eles são reconhecidos. Então, a dívida do Estado com os índios é muito grande. Né, e cada dia que passa, ela sobe mais. Né, por conta dessas situações de violência que você vê acontecendo com essa população que mora em beira de estrada. Né. Você retira tudo que os índios têm, dignidade, terra, subsistência, etc, etc, etc. E aí, assim, o índio é índio, mas a gente, como eles sempre dizem, né? Nós somos humanos, nós somos humanos. Assim, eu nunca tive na minha vida, eu não me lembro de nenhuma vez na minha vida, né, ter tido a necessidade de dizer para alguém, eu sou humano, eu sou humano. Eu acredito que quem está assistindo esse vídeo vai dizer também, eu também nunca tive a necessidade de asseverar a minha humanidade. Mas os índios o tempo todo, né, repete como se fosse um mantra, nós somos humanos, nós temos direito, nós somos humanos. Não vamos discutir aqui se os povos indígenas têm direito ou não têm direito, porque isso não é função nossa. E se eles têm algum direito ou alguma coisa, eu acho que isso não é só debitado na conta do setor rural. É a sociedade como um todo que tem que resolver. Se é que tem algum débito com a nação indígena, é a sociedade como um todo que tem que resolver. Porque hoje a situação fundiária de Mato Grosso do Sul, né, eu posso falar pelos produtores rurais, todas as áreas são tituladas, documentadas e você tem que defender aquilo que é seu. Esse discurso produzido pelos produtores rurais, contrário à demarcação de terras indígenas, ele está fundamentado muito na concepção de direito à propriedade privada. Mas aí surge uma pergunta, por que é que esse direito de propriedade vale mais do que o direito de posse à terra das populações indígenas, que vem sendo garantido em várias legislações produzidas no Brasil desde o período colonial? Acho que tem uma questão de pano de fundo aí, né, que não é tão de pano de fundo e que é importante pensar, é como que na visão do não indígena, né, as populações indígenas são colocadas numa condição de não humanidade, né? Ou seja, por que a gente vai garantir ou discutir direitos humanos para populações que não são consideradas, né, muitas vezes enquanto humanas? Acho que é uma questão que está muito bem resolvida nas ciências humanas, que não está resolvida e vai fundamentar também essa lógica de negação das populações indígenas e negação dos direitos indígenas, porque quando se nega os direitos das populações indígenas, se faz isso porque se nega também as próprias populações indígenas, né? Esse terra não quer para a gente sobreviver. Na beira da estrada a gente vive a situação muito complicada. A nossa família fica à distância da escola. O pessoal da educação não veio procurar a gente para pôr a nossa criança na escola. Então daqui a pouco ele já vai ter uma idade, já
aí a escola já não vai pegar mais. Essa escola, essa educação fica muito difícil. A situação do veneno, então eles estão sempre muito próximos da plantação e os fazendeiros passam venenos até a margem, né? O veneno chega nas crianças, a água, né? Que é a água do córrego, tem um córrego próximo ali que também escoa veneno. O esgoto joga nesse riozinho, então quando chove fede essa água. Mesmo assim a gente tem que tomar, não tem condições onde pegar água, onde vai lavar roupa, a gente tem que usar só mesmo essa água. E a comida aqui também, a cesta básica, a FUNAI manda meio pouco. Cada 2 meses manda a cesta. A gente vai lá e fala que não tal dia vai, mas a gente espera, não veio. Então agora já vai fazer um mês e pouquinho de novo, que não mandou a cesta. Esse fica complicado, por isso eu falo muito que nós tem que lutar para ganhar esse pouquinho de vitória, pelo menos para plantar alguma coisa, para a gente sobreviver. Não deveria mais ir lá no FUNAI e pedir a cesta. Nós já tem terra, nós precisamos plantar. Permanecer no acampamento não é uma situação nem um pouco fácil, né? E eu penso muito nisso, eu pergunto, então, por que é que eles permaneceriam nesse espaço, nesse lugar, né, se não fosse por um vínculo, uma relação ali afetiva com aquele território? Para isso, gente, Caiová Guarani tem terra. Fazendeiro falou, minha terra é minha terra, não é de fazendeiro não, do índio mesmo. Primeiro que ganhou terra de índio mesmo. Aqui terra parece que é sangue de índio. Damiana fala do sangue de seus familiares derramado na beira da estrada. Primeiro o marido, morto por atropelamento. Depois, a líder espiritual da comunidade, Alzira Nelita, envenenada por agrotóxicos. Em setembro de 2009, depois que uma usina de cana-de-açúcar foi instalada no território, a comunidade sofreu um ataque. Barracos foram queimados e tiros atingiram 2 pessoas. Entre 2011 e 2012, Damiana viu 2 filhos e um neto morrerem atropelados. Em março de 2013, viu Gabriel ser atingido por um veículo em alta velocidade. O motorista fugiu sem prestar socorro. Gabriel morreu com apenas 4 anos. O nosso acompanhamento no Ministério Público Federal da comunidade Apicaí começa a se intensificar a partir de 2009, quando chega o plantio da cana. Até 2009, a comunidade vivia em uma relativa tranquilidade. E aí, quando você chega à usina de cana, né, começa a proteger a propriedade privada, né? É muito contraditório essa coisa, porque nessa ideologia do desenvolvimento e do progresso e agora, essa nova ideologia, que é a ideologia dos combustíveis limpos, né, dos sustentáveis, recicláveis, você acaba tendo um caso claro de racismo ambiental, né? Por que racismo ambiental? Porque a gente, né, todo mundo fala da grande necessidade que existe para que exista um esforço mundial para salvar o planeta. Mas algumas populações, principalmente algumas populações ligadas a alguns grupos étnicos, pagam um preço muito mais caro, né? Por exemplo, você está fazendo o seu esforço para salvar o planeta, eu também estou fazendo o meu esforço para salvar o planeta, mas o meu esforço e o seu e de todos os meus familiares e dos seus juntos não dão 1/1000 do esforço e do custo que a família de Dona Damiana está tendo com o plantio de cana nesse tecorrá que eles reivindicam, né? Melita, de 90 anos, foi envenenado pelo fazendeiro. E esse daqui, meu filho de 4 aninhos, 3 meu irmão, foi tudo o jagunço do fazendeiro que matou ele. Foi o Sidney, o Wagner, Reginaldo. Então nós, enquanto Ministério Público, nós acabamos acompanhando de uma maneira, né, bastante próxima esses diversos dramas. Bastante recentemente, um novo drama acabou acometendo a comunidade, né? Mais uma vez a cana, né? Um incêndio devastador, né? Que não se sabe ainda a origem, devastou uma grande área de uma grande plantação de cana ligada a uma dessas usinas que se instalou na região. E aí o fogo avançou, né, por sobre o barraco dos índios que estavam na estrada,
estavam na estrada. As casas foram queimadas, eu cheguei lá no outro dia e as crianças, elas eram, né, tinham cinzas no corpo todo. Se você olhava no entorno, era tudo cinza, né, com um cheiro de queimada muito forte, estava muito frio, muito vento, então aquelas cinzas vinham. Os índios devem a muita sorte, né? Assim, só terem havido perdas materiais. Perderam tudo que tinham, né? Mas na felicidade de perder, né, tudo que tinha, porque nenhuma vida foi ceifada. Eu acho que diante da situação onde eles estavam, né, da localização onde eles estavam, se o incêndio tivesse ocorrido à noite, poderia ter sido uma fatalidade. Após o incêndio, os indígenas de Apicaí passaram a ocupar uma faixa de terra entre a plantação de cana e a mata. A reocupação é um ato de coragem, é um ato de fé, é um ato político, é um ato que acaba sintetizando uma luta. Quando os americanos chegaram na Lua, né, a primeira coisa que eles fizeram foram fincar a bandeira americana para dizer: a Lua é minha, aqui está a minha. Né? Então, os índios, quando entram, né, quando eles fazem uma retomada, né, a retomada ela tem essa coisa de dizer: olha, não pense que essa terra não tem dono. Essa terra, eu não me esqueci dela. Ela me foi tirada, mas eu não me esqueci dela. Ela me foi tirada, mas eu ainda luto por ela. Ela me foi tirada, mas eu ainda continuo exigindo que o governo federal demarque através de todos aqueles procedimentos administrativos, né? Então, eu quero que essa terra seja demarcada. E nesse ato simbólico de entrar é o fincar da bandeira dos índios, que por si só não significa que a terra vai ser demarcada de pronto. Para mim, a demarcação é o ponto fundamental, porque vai, né, reconhecer os limites da reivindicação territorial dos índios. Né? Porque o relatório vai dizer: bom, aqui não é, aqui não é terra indígena. Bom, então agora vamos, né, negociar para buscar formas mais justas para ambos os lados. Para o futuro dos índios, para o futuro do desenvolvimento, de uma forma em geral, no sentido mais amplo que essa palavra tenha, né, não só na ideia de commodities, né, e de agronegócio, só vai haver essa segurança, né, quando houver a demarcação das terras. Então, assim, eu acho que a única forma, né, de diminuir esse clima de tensão que há na região é resolvendo a questão fundiária dos Kaiowá e dos Guarani, demarcando o território deles. E esse terra aqui, ele não tinha cana, não tinha gado, não tinha nada. Era cerrado, era o tipo assim, era floresta. Os índios, os povos indígenas Kaiowá e Guarani viviam. Mas hoje em dia já vive no limpo, não tem mais nada para respirar. Por isso que eu falo, nós vamos lutar para ganhar nosso território. Nós vamos salvar a pequena floresta. Por isso que agora sempre estou lutando a terra do meu pai. A lugar que meu marido morreu da luta. Agora sempre eu estou lutando antes de não morrer. Estou vivendo agora ainda. Às vezes o fazendeiro me instiga bem eu para matar eu. Aí o guri vai ficar. Já não tem como plantar uma coisa lá para ficar tudo com a minha família lá. Aha.